Um empresário arrogante humilha um homem humilde em um restaurante luxuoso, apenas para descobrir que esse mendigo é o dono da empresa que ele está tentando comprar. O que acontece a seguir muda sua vida para sempre. Arthur Santini chegou ao restaurante com a confiança de quem sente que o mundo lhe pertence. Ele estava vestido com um terno de alta costura impecável e escuro, que brilhava sob as luzes elegantes do lobby. Seu relógio de luxo parecia gritar o preço a cada movimento de seu pulso, e seu olhar frio, quase desdenhoso, examinava os arredores como um crítico insatisfeito. "Bem-vindo, Sr. Santini", disse o maître, com um sorriso experiente, inclinando levemente a cabeça enquanto apontava o caminho para a mesa deles. "Sua mesa está pronta." Arthur mal lhe deu um breve aceno de cabeça. Ele não tinha tempo para interações triviais. Esta noite, ele comemoraria sua vitória. Estava prestes a adquirir uma grande empresa, mais um troféu em seu já extenso acervo. O pensamento encheu seu peito de orgulho. Ao dar os primeiros passos para dentro, algo inesperado o deteve. Junto à porta, sentado no chão frio, um homem de aspecto desgrenhado estendeu a mão castigada pelo tempo. "Senhor, você teria algumas moedas?" Carlos perguntou com voz suave, sem olhar diretamente para ele. Arthur franziu a testa, sua expressão se transformando em uma careta de desgosto. A mera presença daquele homem parecia uma mancha na sua noite perfeita. Ele virou a cabeça com desdém, como se o pedido nem merecesse resposta. "Você deveria encontrar algo mais útil para fazer em sua vida", ele finalmente disse, sua voz cheia de veneno. "Pessoas irritantes em sites como esse não levarão você a lugar nenhum." Carlos não respondeu. Ele manteve a postura calma, como se as palavras de Arthur não tivessem chegado até ele. Aquela tranquilidade inexplicável perturbou o empresário por uma fração de segundo, mas ele decidiu ignorá-la. Afinal, o que um mendigo poderia saber sobre o mundo real? Sem olhar para trás, Arthur continuou seu caminho para dentro do restaurante. O ambiente do local era luxuoso e exclusivo. Tapetes grossos, mesas enfeitadas com velas e o aroma sutil de pratos sofisticados que se misturavam ao murmúrio elegante dos clientes. Era o tipo de lugar onde Arthur se sentia em casa. No entanto, ao se acomodar em seu assento reservado, ele não conseguiu impedir que um pensamento desconfortável passasse por sua mente. Aquela mão estendida, aquele rosto calmo, algo na maneira como Carlos o olhava parecia diferente, como se soubesse de algo que Arthur não entendia. Mas ele rapidamente descartou a ideia. Ele não deixaria um mendigo mesquinho arruinar sua noite de celebração. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Ele pediu um vinho caro e sorriu arrogantemente ao olhar seu reflexo na taça. Arthur Santini não era um homem qualquer. Ele havia trabalhado para estar onde estava e não permitiria que nada nem ninguém lhe tirasse essa satisfação. Arthur colocou sua taça de vinho com cuidado, apreciando o aroma antes de tomar o primeiro gole. A música suave do restaurante envolveu o ambiente numa atmosfera exclusiva e serena. Tudo estava indo como planejado, até que uma figura inesperada cruzou a soleira da sala. Carlos, o homem da entrada, entrou com passos calmos. Suas roupas gastas e seu porte humilde contrastavam com o luxo do lugar. Arthur quase cuspiu o vinho ao reconhecê-lo. "Mas que diabos!" ele murmurou incrédulo. A sala, até então cheia de risos e murmúrios elegantes, começou a acalmar aos poucos. Seus olhares se voltaram para Carlos, que avançava com calma. Os garçons o observavam sem jeito, sem saber como agir. Um leve zumbido de sussurros encheu o ar. Arthur bateu com a palma da mão aberta na mesa, fazendo com que seu orientador Marcos, que estava sentado ao lado dele, saltasse levemente. "O que esse cara está fazendo aqui? Este é um restaurante exclusivo, não um refúgio", ele exclamou, alto o suficiente para garantir que todos ouvissem. Carlos parou no meio da sala. Ele não disse nada. Seus olhos calmos e escuros pousaram em Arthur, que o olhou com desprezo. A quietude de Carlos era quase desafiadora, uma espécie de paciência que irritava profundamente o empresário. "Com licença, cavaleiro, mas acho que você está no lugar errado", disse Arthur,
com um sorriso falso que mal escondia sua hostilidade. Existem lugares mais apropriados para você. Um silêncio constrangedor envolveu a sala. Ninguém interveio, mas os olhares falavam por si. Alguns clientes desviaram o olhar, outros observaram a cena com interesse oculto. Até os garçons permaneceram paralisados, como se esperassem um sinal para agir. "Ninguém vai tirá-lo daqui?" Arthur insistiu, erguendo a mão na direção de um dos funcionários. O maître se aproximou hesitante, mas antes de falar, Carlos quebrou o silêncio. "Não se preocupe", disse ele com voz calma, olhando diretamente para Arthur. "Não estou aqui para me preocupar." A forma lenta e confiante com que Carlos pronunciou essas palavras congelou o empresário por um momento. Era como se ele não se importasse com a humilhação pública. Pior ainda, era como se ele próprio estivesse no controle da situação. "Irritar?" Arthur respondeu com uma risada irônica. "Acredite, sua presença já faz isso. Este não é um lugar para todos." Carlos deu um leve sorriso, algo que Arthur interpretou como uma zombaria. Sua raiva aumentou. Ele bateu a mesa novamente e os talheres caíram nos pratos. "Não sei quem permitiu a entrada dele, mas não tolerarei esse tipo de interrupções. Pessoas como você não entendem que existem níveis, não é?" Marcos, ao seu lado, tentou acalmá-lo. "Arthur, talvez não seja necessário." "Claro que é", interrompeu-o abruptamente, sem tirar os olhos de Carlos. "Alguns precisam ser lembrados de seu lugar." Em meio à tensão, Carlos manteve a postura calma. Suas mãos ainda estavam nos bolsos do casaco surrado e seu olhar não havia mudado. Calmo, insondável. Um garçom aproximou-se de Carlos e, com a voz trêmula, perguntou-lhe se precisava de ajuda para sair. Carlos balançou a cabeça com um gesto suave e, surpreendentemente, caminhou em direção a uma das mesas dos fundos. Ele ficou sentado em silêncio, sem dar mais explicações. Arthur, confuso e ainda irritado, assistia de sua cadeira. A calma com que Carlos encarou a situação irritou-o mais do que qualquer provocação. Algo não se encaixava, mas ele ainda não conseguia descobrir o que era. As conversas na sala recomeçaram aos poucos, embora com menos força. A atmosfera ainda estava tensa, cheia de murmúrios. Arthur, carrancudo e com o orgulho ferido, tomou outro gole de vinho, determinado a ignorar a presença de Carlos. Porém, o homem já havia conseguido semear um constrangimento que Arthur não conseguia se livrar. Arthur respirou fundo, tentando recuperar a compostura. O incidente com Carlos continuou a atormentar sua mente, mas ele se forçou a ignorá-lo. Ele se virou para Marcos, seu conselheiro de confiança, que estava obviamente nervoso. "Bem", Arthur quebrou o silêncio, seu tom seco e autoritário. "Como vai tudo com o dono da empresa?" Marcos endireitou a postura, ajustando os óculos. "Ainda não tivemos contato direto com ele", respondeu calmamente, ciente da irritação latente de seu chefe. "É bastante peculiar, Arthur. Segundo meus contatos, ele nunca aparece pessoalmente nas primeiras reuniões. Seus métodos não são convencionais." Arthur franziu a testa. Ele não suportava que alguém desafiasse as regras dos negócios, tal como ele as entendia. Tudo tinha que ser previsível, controlado, linear. "Peculiar? Explique-se." "Dizem que ele avalia potenciais compradores de maneira pouco ortodoxa", continuou Marcos, escolhendo as palavras com cuidado. "Ele não se importa com dinheiro ou posição social. Ele parece estar mais interessado no caráter de quem quer fazer negócios com ele." Arthur soltou uma risada sarcástica em descrença. "Personagem", repetiu com desdém. "Por favor, este não é um sermão de igreja. Negócios envolvem resultados e lucros. Se a sua empresa está à venda, a lógica é aceitar a melhor oferta. Ponto final." Marcos não respondeu. Ele conhecia Arthur bem o suficiente para saber quando ficar quieto. Arthur girou a taça de vinho entre os dedos, o reflexo das luzes dançando no líquido carmesim. Durante anos, ele aperfeiçoou sua fórmula para conseguir o que queria: confiança, poder e negociação agressiva. Não havia espaço para sentimentalismo ou detalhes irrelevantes como valores ou caráter. "Alguém mais apareceu na minha ausência?" ele finalmente perguntou. Marcos balançou a cabeça ligeiramente. "Não, mas acho que a ausência dele hoje pode ser parte de um teste."
respondeu ele, baixando a voz como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. Arthur olhou para ele, claramente irritado. Prova! Ele repetiu sarcasticamente. Eu não preciso de provas. Já fechei negócios maiores que esse e sem perder tempo com joguinhos. Porém, o desconforto de Marcos fez com que Arthur se arrepiasse. A lembrança do homem humilde que acabara de sentar-se em uma das mesas dos fundos passou novamente pela sua cabeça. Aquela calma desafiadora que Carlos demonstrou o perturbou mais do que ele gostaria de admitir. Arthur falou novamente, como se tentasse afastar seus pensamentos. Escute, Marcos. Encontre o proprietário e diga-lhe que não há ninguém mais qualificado para administrar seu negócio do que eu. Se continuarem a esconder-se atrás destas táticas ridículas, poderemos procurar alternativas. Marcos assentiu, embora seu rosto refletisse ceticismo. Enquanto isso, Arthur cruzou os braços, lançando um rápido olhar para os fundos do restaurante, onde Carlos ainda estava sentado, sem pressa, sem medo. Por um momento, seus olhares se encontraram. Arthur desviou o olhar bufando, mas pela primeira vez em anos sentiu algo estranho. Desconforto. Arthur tentou se concentrar no jantar, mas a inquietação o consumia. Cada vez que olhava para cima, sentia que os olhos do restaurante estavam voltados para ele. Embora ninguém dissesse nada abertamente, as expressões sutis dos clientes, pequenos murmúrios, olhares furtivos, eram insuportáveis para ele. Isso é ridículo, ele murmurou, afastando com raiva o prato que acabara de ser servido a ele. Marcos, sentado em frente, mexeu-se desconfortavelmente. Ele parecia pronto para dizer alguma coisa, mas preferia o silêncio a correr o risco de receber outra repreensão do chefe. Arthur, à beira da irritação, não pôde deixar de direcionar o olhar para a mesa dos fundos, onde Carlos ainda estava sentado. O humilde comeu com calma, como se estivesse no melhor lugar do mundo. Foi um contraste doloroso para Arthur, que sentiu que o equilíbrio da sala havia sido quebrado desde a sua chegada. Nesse momento, Camila, a gerente do restaurante, aproximou-se da mesa de Carlos. Arthur observou-a com um misto de curiosidade e desdém. Ela, uma mulher jovem e profissional, parecia estar tendo uma conversa amigável com Carlos. Ele até sorriu para ela. E agora isso? Arthur deixou escapar incrédulo. Camila acenou com a cabeça para algo que Carlos disse e depois se afastou com a mesma naturalidade com que tratava qualquer outro cliente. Arthur franziu a testa. Algo não se encaixou. O tratamento cordial e respeitoso que dispensaram a Carlos foi-lhe inexplicável. Você viu isso? Arthur perguntou, dirigindo-se a Marcos. Eles agem como se aquele homem fosse alguém importante. Marcos, um tanto hesitante, respondeu. Arthur, você não deveria ficar pensando nisso. É apenas um cliente diferente. Diferente? Arthur soltou uma risada sarcástica. O que ele é um intruso que nem deveria estar aqui. Porém, quanto mais ela tentava dispensá-lo, mais espaço Carlos ocupava em sua mente. Por que Camila foi tão cordial? E por que o resto da sala parecia ignorar a suposta anomalia? Arthur começou a suspeitar que havia algo mais por trás de tudo isso. A algumas mesas de distância, alguns clientes ainda cochichavam, alternando os olhares entre Carlos e Arthur. Essa atenção extra o deixou ainda mais irritado. Ele não suportava se sentir vigiado, especialmente numa situação que não controlava. Não te parece estranho, Marcos? Arthur insistiu, inclinando-se para seu conselheiro. Aquele homem, ele tem alguma coisa. Não é normal. Marcos apenas encolheu os ombros. Arthur, talvez você esteja exagerando, ele respondeu com cautela. Relaxe e aproveite seu jantar. Arthur acenou com a mão, descartando o conselho. Mas no fundo, eu sabia que algo não estava certo. A aparente normalidade de Carlos, a sua calma num ambiente em que claramente não se enquadrava, enlouqueciam-no. Mesmo assim, ele aprendeu a não ignorar o seu instinto, e ele lhe disse que não deveria subestimar a situação. À medida que a sala recuperava parcialmente o ritmo habitual, Arthur forçou-se a recuperar a compostura. Ele endireitou as costas e tomou um gole de vinho, fingindo indiferença. Porém, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. E se Carlos tivesse algum relacionamento com o dono da empresa? A mera possibilidade o abalou. Olhou mais uma vez para o fundo, onde Carlos ainda estava à sua mesa,
impassível e sereno. Sua presença, tão silenciosa quanto desafiadora, parecia cada vez mais uma ameaça velada. Arthur continuou preocupado. Seu instinto, tão aguçado como sempre, lhe disse que havia algo escondido nesta situação. A cada minuto que passava, a presença de Carlos no restaurante tornava-se mais incômoda, como uma sombra que parecia se estender sem sair do lugar. "Vou esclarecer isso", Arthur murmurou baixinho, deixando o guardanapo sobre a mesa. "Arthur, o que você vai fazer?" Marcos perguntou com tom preocupado. "O que ninguém mais parece ter coragem de fazer." Ele respondeu enquanto se levantava com uma calma fingida. Arthur atravessou o restaurante com passos firmes. O olhar sereno de Carlos o cumprimentou antes mesmo de chegar à mesa. Sem nenhum convite, Arthur sentou-se na cadeira à sua frente, sem esconder o desprezo. "O que você realmente está fazendo aqui?" Arthur perguntou, fixando os olhos em Carlos. Carlos ergueu os olhos com calma. Um sorriso quase imperceptível apareceu em seu rosto. "Não é suposto todos nós comermos aqui?" Ele respondeu em um tom tão lento que Arthur sentiu que era ele quem estava perdendo o controle da conversa. "Não seja esperto", Arthur retrucou, inclinando-se para a frente. "Alguém como você não vem a um lugar como este sem motivo. Quem é você realmente?" Carlos pareceu considerar a questão por um momento, como se avaliasse até que ponto deveria responder. "Digamos que eu seja alguém que presta atenção", ele finalmente respondeu. Ao contrário do que muitos empreendedores acreditam, às vezes o silêncio e a observação são as melhores ferramentas. Arthur estreitou os olhos. Essa resposta não só não esclareceu nada, como o deixou com mais perguntas. "Ferramentas?", ele repetiu ironicamente. "Você entende alguma coisa sobre negócios?" Carlos sorriu, desta vez com uma pitada de diversão nos olhos. "Mais do que você imagina, Sr. Santini. Tenho visto muitas negociações falharem porque falta às pessoas algo fundamental: humanidade." Arthur recostou-se na cadeira, soltando uma risada seca. "Humanidade?", ele respondeu sarcasticamente. "Você sabe o que me levou a estar onde estou? Confiança, cálculo e capacidade de remover obstáculos. Isso é o que importa nos negócios, não na humanidade." Carlos não perdeu a calma. Ele simplesmente o observou como alguém observaria uma criança que ainda não entende as regras do mundo. "Se você diz", ele respondeu levemente. Naquele momento, Arthur sentiu uma pontada de irritação. Ele entrou naquela conversa para estabelecer sua autoridade e, em vez disso, sentiu que estava sendo avaliado. Era um absurdo, mas algo no modo de falar de Carlos o fazia sentir-se vulnerável. "Por que você está tão interessado em negócios?", Arthur finalmente perguntou, tentando recuperar o controle. Carlos sustentou o olhar por alguns segundos antes de responder. "Digamos que tenho mais experiência nisso do que parece. Às vezes, os empresários esquecem que nem tudo se trata de dinheiro e poder." Arthur balançou a cabeça, incapaz de levá-lo a sério. Porém, ao retornar para sua mesa, uma frase permaneceu ecoando em sua mente. "Tenho mais experiência do que parece." "Arthur, o que ele disse para você?" Marcos perguntou assim que se sentou. "Nada que valha a pena", respondeu ele com aborrecimento, embora por dentro não conseguisse se livrar do peso daquelas palavras. Algo em Carlos o preocupava cada vez mais. Arthur não conseguia se acalmar. Embora ele tentasse se concentrar no prato, cada mordida tinha um sabor insípido. A conversa com Carlos, por mais absurda que parecesse, o deixara num estado estranho, como se estivesse perdendo o controle de algo que ainda não entendia. "Está tudo bem, Sr. Santini?" Camila, a gerente, perguntou se aproximando com seu sorriso profissional. Arthur ergueu os olhos e percebeu mais uma vez a estranha calma com que ela tratava Carlos. Seu instinto começou a gritar mais alto. "Aquele homem", disse ele em voz baixa, apontando disfarçadamente para a mesa dos fundos. "Por que o tratam como se fosse alguém importante?" Camila piscou por um momento, sua expressão quase não mudando, mas foi o suficiente para Arthur entender uma dica. Era o tipo de reação que só alguém acostumado a ler as pessoas na mesa de negociações notaria. "Senhor Santini, todos os nossos clientes são importantes", ela respondeu educadamente, mas sua resposta foi muito genérica. Arthur franziu os lábios em frustração. "Deixa isso, Arthur", Marcos interveio na tentativa de acalmá-lo.
Você está procurando problemas onde não há nenhum. Não, há algo aqui que não bate, Arthur respondeu com firmeza. Naquele momento, seu telefone vibrou na mesa. Arthur recebeu-o com um gesto brusco, esperando alguma mensagem comercial. No entanto, o que ele leu o fez franzir a testa. O dono da empresa que você quer comprar está no restaurante te observando. Prepare-se. Arthur sentou-se ereto, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A frase foi direta e não havia dúvidas sobre sua origem. Um de seus informantes dentro do setor. Ele olhou em volta com o coração batendo forte. Marcos, o que diabos isso significa? Ele perguntou quase em um sussurro. Marcos olhou para ele confuso. O que está acontecendo? Arthur deslizou o telefone em sua direção. Ao ler a mensagem, Marcos empalideceu. O proprietário, aqui? Mas quem? Ele perguntou alarmado. Arthur não respondeu. Seu olhar pousou em Carlos, que continuava comendo com a mesma serenidade que demonstrara a noite toda. Naquele momento, as peças começaram a se encaixar em sua mente como um quebra-cabeça distorcido. Não pode ser, Arthur murmurou, sentindo o sangue ferver nas veias. Quê? Marcos insistiu, visivelmente nervoso. Ele! Arthur disse com os dentes cerrados, apontando para Carlos. Esse cara tem que ser o dono. É por isso que ele está aqui, é por isso que ele age com tanta calma. Marcos abriu a boca perplexo, mas não conseguiu dizer nada. Arthur, por outro lado, sentiu um suor frio escorrer por ele. Tudo começou a fazer sentido. A calma inexplicável, Carlos, a sua capacidade de responder com inteligência e precisão, e a estranha familiaridade com que o pessoal o tratava. De repente, Arthur sentiu uma profunda pontada de arrependimento. Suas ações no início da noite, a humilhação pública, as palavras cruéis, voltaram à sua mente com um peso avassalador. Diga-me que estou errado, Marcos, disse Arthur num sussurro, mas a expressão de seu conselheiro refletia o mesmo medo crescente. O restaurante, que até recentemente parecia seu território, agora parecia um cenário onde ele não tinha controle. Ele se sentiu observado, como se todas as pessoas na sala soubessem de algo que ele não sabia. E no centro de tudo estava Carlos, que pouco mais fizera do que sentar, conversar com calma e observar. Arthur respirou fundo e se forçou a recuperar a compostura. Ele ainda tinha a chance de mudar o rumo da noite, mas o tempo estava contra ele. Arthur se sentiu preso em uma situação surreal. Cada movimento de Carlos, cada silêncio prolongado, fazia-o sentir-se menor, algo que nunca tinha experimentado em toda a sua vida profissional. Sua mente, geralmente perspicaz e decidida, estava agora nublada pela incerteza. Isso é impossível, ele murmurou para si mesmo enquanto mexia na ponta do guardanapo. De repente, ele viu Camila indo em direção a Carlos novamente. Sem pressa, com uma calma impecável, o gerente trocou algumas palavras com o homem e começou a caminhar em direção ao local onde Arthur estava sentado. O coração do empresário começou a bater mais forte, embora seu rosto continuasse tentando projetar uma compostura que não existia mais. Senhor Santini, Camila disse ao chegar em sua mesa, com uma voz firme, mas cortês. Há algo que você precisa saber. Arthur endireitou as costas, segurando-se nos braços da cadeira, como se isso pudesse lhe dar estabilidade em meio ao terremoto que sentia. O que está acontecendo? Ele perguntou com um tom seco, quase desafiador. Camila respirou fundo antes de falar, mas seu olhar não deixou Arthur. O senhor Carlos, que você conheceu esta noite, é, na verdade, o dono da empresa que você deseja adquirir. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Arthur sentiu como se tivesse sido atingido diretamente no estômago. Seu olhar automaticamente se voltou para Carlos, que, ainda sentado na mesma mesa dos fundos, devolveu uma expressão calma. Agora tudo fazia sentido. Cada gesto, cada palavra medida e o olhar sereno não foi uma coincidência. Carlos o observava desde o primeiro momento. Quê? Arthur gaguejou, mal conseguindo articular a palavra. Você ouviu bem, Sr. Santini, Camila continuou. Seu Carlos é conhecido por analisar quem deseja negociar com ele, mas não o faz da forma tradicional. Avalie seu caráter, seu comportamento, seus princípios. Arthur mal conseguia respirar.
As palavras de Camila continuaram a ecoar em sua mente como um eco sem fim. Ele sentiu como os olhos de toda a sala estavam focados nele. O homem que ele humilhou publicamente, a quem desprezava com tanta confiança, acabou por ser a pessoa de quem dependia o seu precioso negócio. Isso é uma piada, ele tentou dizer, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Camila balançou a cabeça. Garanto que não. O Sr. Carlos é uma pessoa com valores muito claros. Ele acredita que um verdadeiro empreendedor deve demonstrar mais do que habilidades para ganhar dinheiro. Arthur engoliu em seco, sentindo como se o mundo estivesse desabando sobre ele. Pela primeira vez em anos, ele não tinha resposta, nem um as na manga. A humilhação pública que ele infligiu ao homem à sua frente agora se voltava contra ele com um poder que ele nunca imaginou. Carlos finalmente se levantou. Com passos lentos e seguros, avançou em direção à mesa de Arthur, parando a poucos metros de distância. O silêncio na sala era absoluto. Cada pessoa prendeu a respiração, na expectativa. Senhor Santini, disse Carlos calmamente, sua voz ecoando em todos os cantos do restaurante. Você sabe o que mais me preocupa em pessoas como você? Que acreditam que o poder e o dinheiro são tudo, quando na realidade são as pequenas ações que revelam quem realmente somos. Arthur, incapaz de encará-lo, olhou para baixo. Pela primeira vez, ele compreendeu o verdadeiro peso das suas palavras e ações. Arthur sentiu a sala girar ao seu redor. Nunca tinha experimentado tal humilhação. Ele, o infalível Arthur Santini, reduzido a um homenzinho sob o olhar sereno de Carlos. A calma do empresário, porque Carlos era isso, um empresário extraordinário, contrastava violentamente com o seu próprio caos interno. Ele respirou fundo e se forçou a olhar para cima. Carlos ainda estava ali parado, observando-o com uma expressão que não era nem arrogante, nem vingativa. Ela era simplesmente humana, e isso o deixou ainda mais perplexo. Senhor Carlos! Arthur começou com dificuldade, sua voz quase inaudível. Acho que houve um mal-entendido. Carlos inclinou a cabeça, sem perder a postura calma. Um mal-entendido? Repetiu ele com uma leve nota de curiosidade. Arthur tentou se endireitar na cadeira, como se o ato físico pudesse devolver-lhe alguma dignidade. Minhas ações não foram apropriadas. Admito que agi impulsivamente e... Ele hesitou por alguns segundos. Não o tratei com o respeito que merecia. O restaurante ainda estava em silêncio. Cada uma das palavras de Arthur ressoou com um peso insuportável. Falar sobre respeito e erros não era seu estilo. Em seu mundo, as desculpas eram para os fracos, mas agora ele não tinha escolha. Carlos tinha total controle da situação. Eu não fui justo, Arthur continuou, engolindo em seco. Mas garanto-lhe que sou um homem capaz. Minha oferta para sua empresa é sólida e tenho a experiência necessária para levá-la ao próximo nível. Carlos manteve o olhar fixo nele. Então, lentamente, ele se aproximou um pouco mais. Senhor Santini, sabe quantas vezes já ouvi essas palavras? Capacidade, experiência, ofertas sólidas. É sempre a mesma coisa, disse ele com um tom suave, mas firme. O que diferencia um verdadeiro líder não é a sua capacidade de fechar negócios, mas sim a sua capacidade de ser um ser humano com valores. Arthur sentiu suas bochechas queimarem, mas controlou suas emoções. Ele sabia que se perdesse a compostura, perderia tudo. Eu entendo, ele respondeu sinceramente. Pode não parecer, mas posso mudar. Esta noite me ensinou algo importante. Mais importante do que eu imaginava. Carlos observou-o em silêncio, como se avaliasse cada palavra, cada gesto. Finalmente, ele falou. Senhor Santini, o seu problema não é só de atitude, é a falta de humanidade que ele demonstrou em cada ação que tomou. Como você pode administrar uma empresa se nem mesmo entende as pessoas que trabalham nela? Como você espera inspirar confiança se só vê figuras e não seres humanos? Arthur fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Ele não podia discutir, porque Carlos estava certo. Construiu sua carreira baseada em números, metas e resultados, esquecendo que, no final das contas, foram as pessoas que fizeram tudo funcionar. Você está certo,
Arthur finalmente respondeu com a voz mais firme. Eu estava errado e aceito isso, mas não quero que esta seja a minha última impressão. Dê-me uma chance de mostrar que posso ser melhor, tanto como empresário quanto como pessoa. Carlos olhou para ele intensamente, como se tentasse ler o mais profundo de sua alma. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ele falou: Não basta dizê-lo, Sr. Santini. Eu quero ver isso. As palavras são fáceis de pronunciar, mas difíceis de segurar. Diga-me o que devo fazer, insistiu Arthur, inclinando-se ligeiramente para a frente. Teste-me, qualquer que seja. Eu vou te mostrar. Carlos ficou em silêncio, pensativo, e depois assentiu lentamente. Muito bom. Haverá condições e não serão fáceis. Se você realmente deseja esta oportunidade, terá que me mostrar que está disposto a mudar, não apenas por este negócio, mas por si mesmo. Arthur assentiu imediatamente, sentindo uma centelha de esperança renascer em seu peito. Farei o que for necessário. Carlos olhou para ele uma última vez, como se ainda estivesse decidindo o que fazer com ele. Veremos se é verdade, disse ele finalmente, antes de se virar e caminhar em direção à saída, deixando Arthur com um misto de alívio, medo e determinação. Arthur observou Carlos sair do restaurante, sua figura desaparecendo lentamente pela porta. Ele sentiu como se uma tempestade tivesse passado, deixando-o exausto, mas também com renovada clareza. Pela primeira vez em muito tempo, sua arrogância habitual foi substituída por algo que ele não conseguia definir. Talvez humildade, talvez culpa. Marcos olhou para ele com preocupação. E agora o que você vai fazer? Ele perguntou baixinho, como se tivesse medo de despertar algo mais em Arthur. Arthur não respondeu imediatamente. Ele se recostou na cadeira, passando a mão pelo rosto. Seus pensamentos eram um turbilhão, mas em meio a toda a confusão havia uma certeza. Ele precisava fazer algo diferente. Carlos lhe dera uma chance de se redimir não só nos negócios, mas também como pessoa. A primeira coisa que farei é aceitar o que sou, disse Arthur finalmente com a voz firme. E mude. Marcos olhou para ele surpreso. Mudar? Você? Arthur sorriu amargamente. Ele sabia o que Marcos estava pensando. Todos o conheciam como um homem cruel, alguém incapaz de demonstrar fraqueza. Mas esta noite tinha sido uma lição muito difícil de ignorar. Horas depois, já em seu escritório particular, Arthur recebeu uma mensagem em seu celular. Era de um remetente desconhecido, mas não demorou muito para ele adivinhar de quem veio. Aceito o seu interesse na minha empresa, Sr. Santini, mas com uma condição: você deve implementar programas de responsabilidade social na sua empresa e se comprometer com uma mudança na forma como você lidera. As pessoas importam mais do que os números. Mostre que você entende isso. Carlos. Arthur leu a mensagem repetidas vezes. Carlos deixou claro o que esperava, e o desafio era muito maior do que parecia. Não se tratava apenas de assinar um contrato. Carlos exigia dele algo que ia além do dinheiro. Humanidade. Ele respirou fundo e pegou o telefone, enviando sua resposta sem hesitar. Eu aceito suas condições. Não vou falhar com você. Na manhã seguinte, Arthur reuniu sua equipe administrativa. A atmosfera na sala de reuniões estava carregada de expectativa. Ninguém entendeu por que Arthur os convocou tão cedo. A partir de hoje, nossa empresa vai mudar, disse ele com voz firme e determinada. Implementaremos programas para ajudar pessoas vulneráveis, tanto dentro como fora da empresa. Além disso, quero uma revisão completa de nossa cultura corporativa. Precisamos ser uma empresa que inspira, não intimida. O silêncio foi absoluto. Ninguém podia acreditar no que estavam ouvindo. Marcos foi o primeiro a quebrá-lo. Arthur virou-se para o centro comunitário, onde as crianças ainda riam e corriam. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava construindo algo que realmente importava. Um sorriso sincero apareceu em seu rosto. É apenas o começo, ele murmurou para si mesmo, com determinação. E naquele momento, Arthur Santini deixou para trás o homem que costumava ser e abraçou o líder que sempre teve potencial para se tornar. Esta história ensina-nos que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido pela sua aparência, pelo seu dinheiro ou pela sua posição social, mas pelas suas ações e pela forma como trata os outros. Arthur aprendeu da maneira mais difícil
que a arrogância pode nos custar oportunidades e, o mais importante, o respeito daqueles que nos rodeiam. Agora eu te pergunto, como você teria agido no lugar dele? Você trataria alguém que parece não ter nada com respeito ou seguiria as aparências? Clique no vídeo na sua tela para continuar esta jornada de autodescoberta e aprender mais sobre como pequenas ações podem mudar a sua vida e a vida de outras pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias como essa, que te inspiram a ser a melhor versão de si mesmo. Vejo você no próximo vídeo.